Eu vou pedir vocês abram a Bíblia em Marcos, Evangelho de Marcos, no capítulo 9. Evangelho de Marcos, capítulo 9, a partir do versículo de número 14. Marcos, capítulo 9, a partir do verso de número 14. Marcos 9, 14. Assim diz Deus na sua palavra para nós nessa noite. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão e ao redor, e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para junto dele e o saudava. Então ele perguntou aos escribas. Então ele interpelou os escribas: o que é que vocês estão discutindo? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, eu trouxe o meu filho possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei aos teus discípulos para que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando vos sofrerei? Traz ele aqui. E o trouxeram. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu ele. E muitas vezes o tem lançado no fogo, na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio. Ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais o tornes a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, ao ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e levantou ele. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Jesus lhes respondeu: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Os discípulos de Jesus, mais propriamente o Pedro, o Tiago e o João, haviam passado por uma experiência daquelas que não se repete no cotidiano da vida. Eles tinham saído com Jesus para um monte para orar, e lá no momento da oração, no êxtase da adoração, Jesus é tomado de uma glória que resplandece sobre ele, ao ponto de Pedro, Tiago e João olharem para eles e não conseguirem contemplar aquela glória. Tamanha era a glória que se apodera do corpo de Jesus, da fisionomia de Jesus Cristo. Logo depois eles descem do monte, vão continuar a jornada da vida. E é quando eles se deparam
com uma discussão um tanto teológica, religiosa, porque um homem tinha pego o seu filho, que desde nascença, desde a sua infância, era tomado por um espírito imundo, do qual fazia com que ele não ouvia e nem falava. E pior, quando o espírito do mundo de fato se apossava dele, ele rilhava os dentes, ele vivia uma cena terrível, assim, né? O relato do pai dizia que ele caía no chão, espumava, se debatia, ia definhando. Jesus olha para aquele homem que lhe dá esse relato e pergunta para ele desde quando isso tem acontecido. Ele fala desde a infância dele. A Bíblia não diz quanto de idade que esse jovem tinha, mas diz que era um jovem. E o jovem, né, a cultura judaica não tem a figura do adolescente. Você é criança e depois você passa para um jovem. E logo após um jovem adulto e um adulto de fato. Só que o jovem adulto ia até os 30 anos. Então, possivelmente, esse jovem podia ter até 30 anos, dos 12 aos 30, mais ou menos. Jesus olha para aquele pai e fala: eu vou resolver o seu problema, porque não foi assim que o critério amoroso de Deus é sobre o seu filho. E faz uma pergunta para ele: você crê? E ele responde a posteriori, depois diz: eu creio. Jesus ordena que aquele espírito imundo saia daquele jovem. Ele ainda resiste. A Bíblia diz que o menino fica jogado em terra como se estivesse morto, ao ponto de toda a multidão dizer: morreu. Mas Jesus o pega pela mão e ele levanta e ele fica sã. Ao findar da história, quando Jesus está junto dos seus discípulos num particular da igreja, na escola bíblica, os discípulos fazem uma pergunta para ele: por que é que nós não conseguimos expulsar esse demônio? Porque lá no início o homem havia relatado por Jesus que havia levado aquele jovem na presença dos discípulos de Jesus e eles não tinham conseguido expelir aquele espírito da vida daquele rapaz. E ele disse: olha, essa casta, esse endemoninhamento, esse ninho de demônios, só sai com jejum e oração. Quando eu olho para esse texto, meus irmãos, eu me constranjo. Porque eu ouso dizer que eu não uso todo o poder que o Deus da minha vida me concede. Eu tenho refletido muito nesses últimos tempos, muito possivelmente por causa do tempo que nós estamos vivendo, isso deve ter me inclinado para isso, sobre a atuação de Deus em nós, sobre a atuação de Deus na vida da igreja, na minha vida pessoal, sobre a autoridade que de verdade Ele nos concedeu, os dons que Ele nos deu. A gente orou aqui pelo Ministério de Louvor. E por que é que Ele nos abençoa? Porque Deus os concedeu dons, dos quais, à medida que eles manifestam esses dons, o poder, o amor, a bondade de Deus exala sobre a nossa vida, alcança os nossos corações. Eu não sei porquê, mas Deus escolheu usá-los para poder abençoar a vida de muita gente, inclusive nós. E é assim com todos nós que estamos aqui nessa noite. Eu não sei porquê, volto a dizer, mas Deus escolheu você para manifestar a sua glória na terra.
de maneira extraordinária e sobrenatural. De forma que nós podemos muito mais do que pensamos. A própria Bíblia afirma isso. Que Ele é fiel, que Ele é poderoso para nos dar, para nos conceder muito mais que nós pedimos ou pensamos. Isso quer dizer que nós não chegamos no limite, que por vezes nós não alcançamos aquilo que Deus tem preparado para nossas vidas. E aí esse texto expõe isso, aflora isso nas nossas vidas, de forma que nós podemos muito mais, você pode muito mais do que você pensa. E como que isso é possível? Primeiro, a gente precisa descer do monte. Porque quando Jesus se transfigura lá no monte, e Pedro, Tiago e João ficam entusiasmados, assombrados, mas o coração deles enche de alegria, de graça, de êxtase, por contemplar a glória de Deus. Pensa na melhor coisa que aconteceu na sua vida, na melhor coisa que aconteceu na sua vida. Ainda não chega à base daquilo que Deus tem preparado para você. A glória de Deus é muito maior do que a melhor coisa que te aconteceu. O apóstolo Paulo chega a se referir que os teus olhos ainda não viu, os teus ouvidos ainda não ouviu, e o teu ser, o teu coração ainda não sentiu aquilo que Deus tem preparado para você. Ele está falando de uma glória eterna, mas essa glória já é verdadeira hoje, nesse dia que nós estamos vivendo. Nós não a começaremos a viver, nós já podemos estar vivendo. E aí o Pedro faz uma sugestão para Jesus quando ele está no monte: vamos ficar aqui mesmo, porque aqui eu vi o resplandecer da sua glória, a minha felicidade se tornou plena e eu não quero descer desse monte nunca mais. Mas Jesus olha para ele e diz: não, meu filho, a glória resplandece no monte. No monte você até pode viver da glória, mas o propósito do meu Pai para a tua vida é que você viva na glória de Deus. Que não importe o dia que você esteja vivendo, não importa a situação que você esteja contemplando, não importa se você está chorando ou está sorrindo, a minha glória resplandecerá sobre a sua vida. E a minha glória resplandece onde a tua vida é. Na sua casa, no seu emprego, na sua vizinhança, no seu cotidiano, no seu dia a dia, na sua aflição, na sua alegria, na sua felicidade, na sua tristeza, na escassez que pode te acometer em alguns momentos e na bonança também. A minha glória é o sustento, é o mover providenciador da sua existência. Para contemplar esse poder de Deus, tem que descer do monte. Apesar de muitos irmãos que fazem parte da nossa comunidade virem de comunidades chamadas pentecostais e terem um hábito de subir ao monte, de fato, para orar, eu quero dizer que você aqui na IPM você pode subir o monte se quiser. Mas é muito mais do que isso, porque você é um monte de Deus. De forma que o teu quarto pode ser um monte, que a beira da praia pode ser um monte, que o seu barquinho velejando pode ser um monte. E aqui, esse culto, nesse exato momento, é um monte da sua vida. Quando você saiu de casa, trazido pelo Espírito Santo, eu faço questão de sempre alertar vocês para isso. Você não está aqui que você quer. Deus, na eternidade, tinha um plano para você que no dia 26 de setembro do ano de 2021,
você estivesse às 20h02 sentado numa igrejinha que a gente chama carinhosamente de PM Praia, para ouvi-lo falar através de um negão que você nem conhece direito, através de um pessoal que canta, mas que transfere o amor de Deus por causa da música. E ele fez isso por quê? Primeiro, porque ele te ama muito. Segundo, porque ele tem um propósito para a tua vida. E terceiro, para te dizer nessa noite que a tua vida pode ser muito mais do que você pensa que ela pode ser. Mas tem que descer do monte. Não é aqui nesse quadradinho chamado igreja, que equivocadamente nós chamamos de igreja, porque a igreja somos nós. Não é aqui que a glória resplandece. Aliás, aqui a glória resplandece, mas ela acontece na tua vida. Precisa descer do monte. Precisa perceber o que é a igreja e quem é você. A igreja não é você, mas você é a igreja. A igreja pode ser uma instituição. A igreja pode ser um ajuntamento de religiosos. A igreja pode ser uma assembleia reunida, e não é a nossa co-irmã Assembleia de Deus. A eclesia podia ser a reunião da guarda pretoriana romana. Isso também era chamado de igreja na época de Jesus. Mas a Assembleia dos Santos, a comunidade santa, essa sim é a igreja do Senhor. E você que está aqui nessa noite, por mais que você ainda talvez não entenda, você não sabe direito por que está aqui, você só está aqui porque Deus escolheu você para ser membro do corpo dele, ramo da videira que ele é, igreja resplandecente do Senhor nessa terra. Na hora que a gente sair daqui e acabar esse culto, quando não tiver mais o pastor pregando, os músicos tocando, o culto sendo transmitido aí na sua casa, ainda assim a glória do Senhor resplandecerá sobre a sua vida. Ainda assim os seus sonhos, os desejos do teu coração serão realizados no Senhor. Ainda assim todas as coisas cooperarão para o teu bem. Ainda assim você poderá todas as coisas naquele que te fortalece, porque a glória de Deus resplandecerá ou continuará resplandecendo sobre a sua vida. É quando, como nós cantamos assim, e aí você tem que ter a expectativa. Eu falo assim, às vezes as pessoas até interpretam de maneira distante daquilo que eu digo. A nossa igreja, a IPM Praia, é uma igreja que você vem, aí a gente diz assim, ó, volte sempre, mas se quiser fica para sempre. Porque a nossa igreja não é uma igreja só para vir. A nossa comunidade é uma família para pertencer. A gente quer conhecer você pelo nome, quer tratar da sua alma, quer compartilhar contigo a vida, quer chorar contigo, sofrer contigo, se alegrar contigo, agradecer contigo. A gente não quer te chamar de irmão, a gente não quer te chamar de pessoal, a gente quer te chamar você pelo nome. Porque é essa igreja feita de gente que Deus nos ensinou a viver. Não é uma igreja com uma placa denominacional, com um dogma doutrinário, mas uma igreja que respira, que chora, que sente, que sofre, que fica feliz, que saltita de alegria, que abraça. Para isso tem que descer do monte, tem que viver a vida real. E aí vai contemplar a glória do Senhor na vida. Vai sair da religião e entrar no reino de Deus. Vai deixar de ser crente e vai começar a ser discípulo de Jesus. Vai ser simplesmente, deixar de ser simplesmente um religioso para ser um seguidor de Jesus, um discípulo, uma discípula de Deus. É quando a gente desce do monte. Você sabe a letra? Canta e reflita.
Tua presença é real. Aqui nesse lugar, Tua presença é real. Aqui nesse lugar, então eu louvarei. Então adorarei, então me renderei totalmente a Ti. Quando você canta essa música, o que vem ao teu coração? Assim, quando você diz tua presença é real aqui nesse lugar, o que você acha? É que Deus está aqui? Eu oro sempre ao Senhor para que os anjos dele venham ministrar sobre nós. E os anjos dele, pela fé e pela graça bendita do Senhor, está aqui ministrando. É por isso que aqui eu brinco, a gente não entrevista Satanás, demônio, porque eles têm pavor de vir sobre esse lugar, porque os anjos, sabe, aquele Miguel, tá com aquela espada de fogo, se vir demônio, perde a asa quebrada. Mas o Senhor está aqui. Mas não está como os anjos, porque o Senhor escolheu uma casa para morar. E o profeta Ageu revela essa casa para nós, dizendo: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. A segunda casa foi feita a primeira casa foi feita por mãos humanas. A primeira casa era linda, era de pedras preciosas. A segunda casa era uma casa de madeira. Mas Ageu não estava falando daquela casa construída, aquela casa que foi derribada e que não existe mais. A palavra de Deus estava falando de você, meu irmão, de você, minha irmã, porque você é a casa do Senhor. Você é o templo da habitação de Deus. Então, a tua presença é real aqui neste lugar, na minha vida, na tua vida. É por isso que eu adoro, é por isso que eu louvo, é por isso que eu me rendo a Ele, é por isso que eu experimento a sua glória, porque a presença dEle é real. Para viver isso mais do que nós pensamos que podemos, a gente precisa crer no poder das palavras. Eu sei que isso é um adágio, uma gíria gospel. Poder da palavra, a palavra tem poder. Mas se você observar de maneira santa, somente nos versículos 22, 23 e 24, o pai do menino diz assim: muitas vezes o tem lançado no fogo, na água, para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Aí Jesus respondeu para ele: se podes, tudo é possível ao que crer. Você pode repetir comigo assim, ó: tudo é possível se eu crer. É isso. Aí no versículo 24, Jesus disse, a Bíblia diz: imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas e disse: eu creio. Você pode repetir? Diz assim: eu creio.
a gente precisa entender se a gente quer ficar do lado se podes ou ficar do lado do eu creio. Porque quando aquele pai olha para Jesus, ele chega para Jesus e diz assim: se podes, faz alguma coisa. Aí Jesus exclama para ele: se podes? Você sabe com quem você está falando, meu filho? Você não entendeu, você estava aí discutindo teologia, estava discutindo a vestimenta sacerdotal, o sexo dos anjos, estava dizendo se tem que batizar mergulhando ou jogar um pouco de água na cabeça, estava dizendo se tem que orar em línguas ou não tem que orar em línguas, se é evidência ou não do Espírito Santo, e está me perguntando se eu posso. Mas às vezes a gente está do lado do se pode. Às vezes a gente está do lado do será. A Bíblia, ela diz assim: a boca fala do que o coração está cheio. Quando você levanta pela manhã, como é que você faz? Você vai orar. Você tem que orar, isso não é opcional, tá, gente? Se você não orar, não reclame mais de nada na vida se não estiver na prioridade da sua existência conversar com Deus. E aí quando você ora, como é que você fala? Eu aprendi a orar de uma forma mais objetiva. Então já não digo mais para Deus assim lá: Deus, faça com que esse dia seja um dia deleitoso para mim. Eu não faço mais isso. Porque, vamos conversar? Se seu filho, você que tem filho, se aproximar de você e falar assim: pai, mãe, faça com que esse dia seja deleitoso para mim. Se minha filha ou meu filho me pedir isso, eu vou olhar para ele: meu filho, minha filha, é a única coisa que eu faço nessa vida é fazer com que a vida de vocês sejam deleitosas. Você está duvidando de mim, tu está dizendo para mim se podes. Eu já digo assim: Senhor, no teu nome, esse será o melhor dia da minha vida. Porque eu saí, Deus me tirou do se pode e me colocou no eu creio. Quando você está no se podes, você começa a pedir para Deus para que Ele possa ser. Mas quando você sai do se podes e vai para o eu creio, você já sabe que Deus é. E as tuas orações é só uma afirmação. Porque tudo é possível àquele que crê. Então, se eu ainda não creio de forma plena, eu digo se podes. Faça. Mas se eu já creio, se eu entrei na glória, se eu desci do monte e a glória de Deus é participante da minha vida, eu já vivo como se fosse, porque eu creio, porque tudo é possível àquele que crê. Então, como é que está sendo as suas palavras? Vamos embora, conversa de família. É bom que hoje tem uma galera boa, né? Conversa de família. Sabe aquele dia que você almoçou o pastor Celso? Que você não almoça, só o pastor Celso. Ou o pastor Alan também. Sabe tudo aquilo que você falou de mim? Então, o provérbio diz assim: aquilo que você comer, o fruto daquilo que você come, daquilo que você fala, é como se você estivesse comendo um fruto. Olha que coisa estranha. Ele diz que as tuas palavras servem para a vida e para a morte. E o que você fala é como se você estivesse alimentando aquilo. Sabe o que provérbio está dizendo? Está dizendo, o que você fala se torna um desejo da sua alma. Só que não vai fazer diferença nenhuma naquele do qual você está falando. Mas vai fazer muita diferença na tua própria vida. Então, em nome de Jesus,
Tudo que você falou de mim, eu declaro que está sobre a sua vida. Porque eu sei que vocês só falam coisas boas de mim. Amém? Mas tudo que você fala do seu esposo, da sua esposa, como é que você diz? Seu esposo é uma bênção? Você fala assim, quando ele entra lá com... Você acabou de passar o pano na cozinha, ele entra de sapato sujo. Como é que você fala? Então fala que ele é uma bênção, rapaz. Como é que você fala do seu filho? Esse desgraçado, esse filho, você nem percebe que você está falando de você. O pai do menino disse, se pode, mas se pode não acontece absolutamente nada. Você está regredindo, você está perguntando, você está questionando, você está duvidando. É por isso que Jesus diz assim, ó geração incrédula, até quando vocês vão sofrer? Olha o que você está falando, olha o que você está emitindo, olha o provérbio da sua boca. Como é que você fala da igreja? Como é que você fala dos seus irmãos? Como é que você dirige a sua parentela? Tem crente que diz assim, meu irmão, acontece uma coisa ruim, uma coisa que não está dentro do script normal da vida, ele diz, inferno. Você não entendeu, não? Aí começa o inferno a fazer parte da vida, porque a gente se alimenta daquilo que a gente fala. Quando ele fala se pode, ele está na verdade dizendo eu não acredito, eu duvido, eu não creio, eu quero ver você fazer. Ele está se alimentando da incredulidade, ele está produzindo um ambiente incrédulo sobre a vida dele. E quando você fala da família, do pastor, da igreja, do irmão, do filho, do pai, da mãe, é a mesma coisa, não vai fazer diferença. O teu marido não vai melhorar se você não achar que ele não é bênção. Mas se você declarar, meu irmão, em nome de Jesus, pastor, que você não sabe o trabalho que ele tem me dado. Eu não sei mesmo não. Mas você é crente. E se tem uma qualidade assim excepcional na vida daqueles que servem a Jesus, é que nós não precisamos ver, nós cremos. Então quando eu digo meu marido é uma bênção, o meu filho é o melhor filho dessa terra, eu estou dizendo eu creio. Eu não estou perguntando se pode. Eu estou declarando e afirmando, pelo poder do Deus que eu creio, que Ele é uma bênção. Eu só ainda não estou vendo, mas Ele é uma bênção. Quando eu digo que a minha igreja, eu aprendi isso, digo para vocês, hoje, quando as pessoas dizem como é que vai em PM Praia, eu digo me abençoando absurdamente. Eu posso dizer para vocês que tudo que eu peço para vocês, eu requero que venha para mim. Eu nunca não, que no início eu até falava, lá nos 6 primeiros meses. Mas tem 15 anos que eu não falo mal de ninguém aqui na igreja. Eu só digo, eles são abençoadores. Eles são demais assim, tem me abençoado muito. Aquela lá não é nem uma igreja internacional, é a igreja sideral. E aí a igreja é uma bênção, mas mesmo, não estou brincando não. Ó. Vocês são abençoadores. Vocês viram aqui, o presidente do presbitério veio aqui, lembrou do negócio que aconteceu há trocentos anos. Eu trouxe minha filhinha aqui, pedi vocês para orar, vocês oraram e minha filhinha está curada em nome de Jesus. E veio aqui, não é daqui. Como é que eu recebo mensagens de pessoas falando, pastor, pede a igreja para orar por mim? Por que alguém pede alguém para orar? Porque confia que aquela igreja é uma igreja de oração, uma igreja que está ao pé de Jesus.
Então, ó, para com esse negócio de palavra de derrota. Eu não vou conseguir. Eu não vou chegar. Não, diga assim, em nome de Jesus Cristo, eu já cheguei. A gente é do povo que crê sem ver, gente. Nós não somos do lado do se pode, nós somos do lado do eu creio. Para de acordar de manhã, Deus, olha, se possível for, não, tudo. Ó Deus, eu vou ver se eu consigo não, em nome de Jesus. Eu já consegui, já faz parte da minha vida. Os meus olhos já contemplam, a minha imaginação já vê. Você que quer ficar grávida, já tem que ver o seu filho no teu ventre. Você que quer casar, já tem que ver o teu esposo, mesmo que você não tenha namorado ainda. Você que quer casar de novo, que o primeiro não deu certo, deu ruim. Então, começa a refazer a vida. Começa a ver a glória de Deus sobre a sua vida. Começa a declarar na sua vida em nome de Jesus. Começa, sexta-feira o Elcio estava falando do encontro de jovens, eu participo lá. E essa semana eles estão fazendo a carta de propósito deles para Deus. Nós fazemos os planos e a resposta certa vem da boca de Deus. Escreve lá para Deus e diga, Deus, ó, é isso, isso, isso e isso. Eu quero ser astronauta da NASA, porque tudo é possível àquele que crê. Eu quero ser presidente da República. Se você quiser ser, coloca lá. Deus, no mínimo, vai tocar no seu coração e vai tirar da sua mente se isso não for da vontade dele. Mas nada é impossível para aquele que crê. Finalmente, você quer viver isso? Você tem que começar a entender que esse caminho é um caminho de preparo. Tem gente que diz assim, ó, pastor, eu penso, eu oro pensando. Deixa o Espírito ministrar no seu coração. E não fique com raiva de mim que você tem que me abençoar. Você acabou de ouvir. Então, não, quando você ora pensando, você pensa que está orando. São as palavras. A boca fala do que o coração está cheio. Se fosse para pensar, Deus não mandava orar. As orações de Jesus não seriam audíveis. Fala com Deus, tem intimidade com Deus. Como é que você fala com as pessoas que você tem intimidade? É telepatia? Não é. É conversando. Então, com Deus não pode ser telepatia também. Por que você não está orando para Deus? Por que você não está conversando com Ele? Por que você não está emitindo as palavras que enrijecem seu coração? Eles perguntaram assim, olha, os discípulos não conseguiram expulsar o demônio que estava no meu menino, no meu filho. E aí os discípulos vê lá, Jesus expulsa o demônio, mas quando eles vão para o particular, lá na reunião da igreja, lá no monte, ele pergunta, Senhor, por que é que nós não conseguimos expulsar o demônio do menino? Jesus falou, porque vocês não estavam preparados. Vocês não se prepararam. Vocês ainda estão achando que aquela reunião de domingo, que aquela reunião de quarta-feira é apenas um encontro social. Não, não é. Aquele é uma reunião de preparo. Aquela é uma reunião que vocês estão sendo ungidos, estão sendo preparados, estão sendo enviados. Olha para mim aqui. Se alguém pintasse um quadro aqui e mostrasse para vocês Jesus curando um cego, fazendo um cego voltar a enxergar, com quem vocês se identificariam? Com o cego ou com Jesus? Então, se você pensou, não, eu sou cego, ou se Jesus chegasse aqui agora e falasse em voz audível aos nossos ouvidos, quem quer ser abençoado? Você levantava a sua mão ou você ficava na tua? Então, normalmente você foi ensinado assim.
parte disso não é culpa sua. Você se vê na pessoa do cego, daquele que está sendo curado por Jesus. Você se vê na pessoa daqueles que buscam a bênção de Deus. Mas se tudo é possível ao que crê, você não precisa mais buscar a bênção. Você lembra? Porque você já é abençoado. Você não é mais o cego para ser curado. Você é o espelho de Jesus na terra. Agora você é aquele que impõe as mãos sobre os cegos e eles voltam a ver. Jesus é o nosso exemplo e não o cego. Não é o precisado, mas aquele que faz em nome de Jesus. Os discípulos não conseguiram expulsar os demônios que estavam naquela criança, porque eles estavam ainda na condição de cegos. Eles estavam ainda na condição de pessoas que buscam a bênção de Deus. Eles estavam buscando ainda os seus próprios interesses. Não. Agora nós somos aqueles que levantamos as nossas mãos e abençoamos pessoas. Nós estamos aqui para aprender a abençoar. Para colocar a expertise, o favor, o poder de Deus na vida de muita gente. O motivo não é por que é que nós estamos, mas quem é que nós somos. Nós não somos mais cegos, surdos e mudos. Essa analogia é bem real. Porque uma das grandes armas do nosso inimigo é cegar, tirar o entendimento. E ele faz isso através da distorção, da desinformação. Mas Jesus disse, olha, vocês têm que se preparar, vocês têm que orar e jejuar. Vocês têm que cumprir o tripé da fé. Ações espirituais, vida devocional, orar, jejuar, refletir sobre a palavra de Deus. Atividades espiritual, expressar os dons que Ele te concedeu para abençoar toda a gente. E isso que vocês estão fazendo aqui nessa noite, comunidade dos santos. Aí vocês vão se preparando. E aí não há demônio, não há casta de demônio que resiste à presença de Deus na vida de vocês. Nós temos outro adágio, outra forma de se expressar, que é um amém. E eu quero concluir com essa palavra. Às vezes aqui mesmo na igreja, eu falo amém, e todo mundo de maneira uníssona responde. Mas o amém na cultura judaico-cristã não era só o assim seja, não era só uma concordância. Era assim, é nisto que eu acredito. Quando eles diziam amém, ele dizia, é nisso que eu me apego. É nisto que eu confio. Essa é a coluna que me sustenta. Quando a gente fala com Deus, é o amém das nossas vidas. É revelar o poder de Deus através daquilo que nós acreditamos, que nós confiamos, que nós nos apegamos, que sustenta cada um de nós. Esse é o poder do amém. É mais do que uma palavra, é mais do que uma testificação, é mais do que uma concordância, é mais do que um assim seja. É dizer assim, eu me apego a isto. Eu creio nisto. Eu vivo em função disto. Por isso que você não deve dar amém para tudo. Mas em muitas coisas nós devemos dar amém. Para testificar na nossa alma. Eu vivo. Eu existo por conta disso. Você pode muito mais do que você pensa. E o teu amém
ele tem um poder transcendental, além do seu entendimento. Mas você precisa sair e descer do monte. Vou lá na igreja, o pastor vai fazer uma oração sensacional e as coisas vão mudar na minha vida. Sinto te dizer, a minha oração pode desencadear, a oração do presbítero, dos irmãos, pode desencadear um processo, mas não vai mudar a sua vida. Vai começar o processo transformador. Ele precisa descer do monte, precisa viver essa graça. E você está vivendo aqui, você precisa viver no seu cotidiano. Você precisa, em nome de Jesus, se preparar mais. Tem que orar mais, meu irmão. Não pode começar o dia na ousadia e na soberba que pode começar sem Deus. Para que você saia do lado do se podes e vir para o lado do eu creio. Se podes, está repreendido. Eu creio. Entenderam? Entenderam. Se podes, está repreendido. Eu creio. Amém. Vamos ficar de pé, meus irmãos, em nome de Jesus. Esse é o dia que Deus, obrigado, Biel, está tirando você da dúvida e colocando você na convicção. Esse é o dia que Deus está tirando você do espinheiro e está colocando você no cipreste. Quero que você me ajude a orar pela irmã Fernanda. A irmã Fernanda é a esposa do nosso irmão Luiz Augusto, não está muito bem. Pela família da irmã Nice. E agradecer a Deus pelo Gabriel, filho da Úrsula, que vai fazer aniversário. Também orar pela vida da Pâmela, do Bernardo, da Rosane, da Daniele, da Lavínia, do José Rodrigues, do Lauro e da Adriana também. Especialmente pela vida do Daniel, da Gracilete, falei certo? E do Felipe, que estão aqui pela primeira vez. Só dá um tchauzinho aí para eu saber quem é. Ah, Deus abençoe vocês, meus irmãos. Deus abençoe o Felipe, o Daniel e a Gracilete. A graça de Jesus resplandeça sobre a vida de vocês e os sonhos de vocês sejam realizados no Senhor, tá bom? Aqui, meus irmãos, Felipe, acertei? Daniel e Gracilete. Aqui a gente diz assim, Felipe, ó. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Voltem sempre, mas se quiser, fica para sempre. Uhul! Deus abençoe vocês. Vamos orar, meus irmãos. Eu quero te convocar. Esse aqui é o Bernardo. Esse aqui é meu netinho branco. Entendeu? Então ele vai fazer uma oração. Amém? Pai, muito obrigado por mais uma noite aqui, orando com você. Muito obrigado por nos cuidar, nos protege desse coronavírus, que tudo acabe, nos protege, nos guarda nesse bolso que você tem. Muito obrigado por tudo, você ter criado esse mundo. Foi muito bom ter você do nosso lado. E quando que a gente ir pro céu, a gente pode se reconhecer melhor. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus, amém. Eu ia orar, mas agora não dá mais. Você pode...
Espírito Santo. Aleluia. Cante. Espírito Santo, meu consolador. Aleluia. Espírito Santo, sabes quem eu sou, e mesmo assim se importas comigo, e mesmo assim moras em mim. Diga, tu és santo. Tu és santo. Tu és santo. Tu és santo. Que outra palavra se faz necessária pra te descrever? Tu és santo. Tu és Oh, aleluia. santo. Tu és santo. Tu és santo. Procuro palavras. Procuro palavras pra te descrever, Espírito Santo. O poder de Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Que a graça vitoriosa de Jesus na cruz do Calvário e que o eterno consolo do Espírito Santo, meus irmãos, te faça descer do monte, te prepares, tire você da dúvida e traga você a convicção. E que isso seja verdadeiro a você, aos seus, àqueles quem você ama e a toda a igreja do Senhor espalhada pela terra. Não só nesse dia, mas para sempre, para sempre, para sempre. Deus te abençoe, Deus te guarde. Amém. Tu és santo. Tu és santo. Tu és santo. Que outra palavra se faz necessária pra te descrever?